Primeirá, envolver-se, acompanhar, frutificar e julgar. Igreja de saída é a comunidade de discípulos missionários que primeiriam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeiriam, desculpai o neologismo. Tomamos a iniciativa. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu no amor, e por isso ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar nos afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. Como consequência, a igreja sabe envolver-se. Jesus lavou os pés de seus discípulos. O Senhor envolve-se. O Senhor envolve-se. Se envolve os seus, pondo-se de joelho diante dos outros, para os lavar, mas logo a seguir diz aos discípulos: sereis felizes se o puserdes em prática. Com as obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros. Em curta distância, abaixa-se, se for necessário, até a humilhação, e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo, o povo. Os evangelizadores contraem, assim, o cheiro das ovelhas, e essas escutam a sua voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe a acompanhar. Acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. Conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muitas paciências e evita de considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também frutificar. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Cuida do trigo e não percebe. Cuida do trigo e não percebe, e não perde a paz por causa do seu joio. O semeador, quando se vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra um modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova. Apesar de serem aparentemente imperfeitos, os defeituosos, o discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio, como testemunho de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos, mas antes que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Por fim, a comunidade evangelizadora, jubilosa, sabe sempre festejar, celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo,
em frente. Na evangelização, no meio dessa exigência diária de fazer avançar o bem. A evangelização jubilosa torna-se beleza da liturgia. A igreja evangelizadora e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para se dar. Pastoral da conversão, pastoral em conversão. Não ignoro que hoje os documentos não suscitam o mesmo interesse que noutras épocas, acabando rapidamente esquecidos. Apesar disso, sublinho que aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequência importante. Espero que todas as comunidades se esforcem por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Nesse momento, nos serve uma simples administração. Quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Continuamos em estado permanente de missão em todas as regiões da Terra. Paulo VI convidou a alargar-se o apelo à renovação do modo que ressalte, com força que não se dirige apenas aos indivíduos, mas à igreja inteira. Lembremos esse texto memorável, que não perdeu a sua força interpeladora. A igreja deve aprofundar a consciência de si mesma, mediar sobre o seu próprio mistério. Desta consciência esclarecida e operante, deriva espontaneamente um desejo de comparar a igreja ideal da igreja tal como Cristo a viu, que quis e amou, como sua esposa santa e imaculada. Com o rosto real que a igreja apresenta hoje. Em consequência disso, surge uma necessidade generosa e quase impaciente de renovação, isto é, de emenda dos defeitos, que aquela consciência denuncia e rejeita, como se fosse um exame interior aos espelhos do modelo que Cristo nos deixou de si mesmo. O Concílio Vaticano II apresentou a Conversão Celestial como a abertura a uma reforma permanente de si mesmo, por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade, a própria vocação. A igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene como instituição. Humana e terrena. A igreja necessita perpetuamente dessas reformas. As estruturas eclesiais que podem chegar a condicionar um dinamismo evangelizador. De igual modo, as boas estruturas servem quando há uma vida que as anima, sustenta e avaria. Sem vida nova e espírito evangélico autêntico, sem fidelidade da igreja à própria vocação. Toda e qualquer nova estrutura se corrompe em pouco tempo. Conteúdo inaciano.